nas luzes dos tempos, explodem as cores. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, nós estamos iniciando hoje abordando um assunto onde, ao ler inicialmente, fizemos a indagação, a autoindagação, por que o Espiritismo ele faz essa abordagem, ele levanta o assunto vingança, algo que, se nós fizermos uma reflexão íntima, em nós guarda, vive na nossa alma de forma, como é que vamos dizer, tão viva, tão vigorosa. A vingança é algo que está ainda inserido numa natureza bárbara, que nós, seres humanos, vivemos. Sendo ela a responsável por desencadear mecanismos cíclicos de ódio, de indiferença, de fúria, de mágoa e de outras vinganças que vão advindo ao longo de muitos anos, e nós, enquanto espíritas e reencarnacionistas, acreditamos que a vingança segue ao além, ela vai ao além. Não fosse isso, Jesus, ele não havia nos afirmado que nós precisaríamos reconciliarmos-nos com os nossos adversários enquanto estivéssemos a caminho. O Divaldo Franco, que muitos de nós temos o hábito de ler os livros recebidos por psicografia, falando sobre a psicologia humana, abordando esse aspecto humano, ele tem um livro em particular que ele recebeu por via psicofônica, por aquilo que a gente chama de incorporação psicofônica, por voz. Esta obra, ela é uma soma de vários espíritos em fases diferentes em evolução. Eu preciso disso aqui. Meu cérebro sem isso aqui não funciona, de janeiro. Não dá certo. Agora relaxa. A mão estava presa, ela precisava ficar solta. Eu não consigo relaxar com essa mão aprisionada. A gente fala, olha só, a voz até melhora. Os assuntos começam, o cérebro volta a funcionar na hora em que a gente liberta a mão. Eu acho uma opressão o microfone. Acho uma opressão, porque a gente já volta numa encarnação, é gago. E além de ser isso, ainda tem um microfone opressor, é algo muito complexo, Marivete, é muito difícil que a gente consiga ter a libertação. Então eu preciso ter as mãos livres. O Divaldo, ele recebe este livro, aonde é a soma de várias psicofonias recebidas em diversas reuniões feitas na sua casa espírita. Ali ele faz a divisão entre espíritos que seguem embrutecidos, faz uma divisão ainda em espíritos que estão em fase de reformulação, e faz uma divisão e finaliza com aqueles espíritos que se encontram em fase de evolução já mais acertada. Narra ele ali que uma jovem havia reencarnado no início do século XX em uma fazenda, filha de uma família muito rica, de muitos recursos. Ela viria a ser a primeira filha, o primeiro filho que aqueles senhores iriam estar recebendo. Nós, quando abordamos o século XX, na sua fase inicial, e abordamos a zona rural, os fazendeiros, todo homem espera receber um filho homem para que este possa gerir os negócios que tem, as suas fazendas, seus animais, suas terras, seus haveres adquiridos ali com a terra. Mas este homem, ele recebe uma filha, e não suficiente fosse uma mulher, ela chega ainda com uma especialidade
psíquica. Guardava ela uma enfermidade que não lhe permitia ficar nunca uma adulta. Essa menina, apesar de ter as limitações no seu cérebro, tinha um organismo físico, um corpo, que fazia um desenvolvimento de forma ordenada, habitual. Com 15 anos aproximadamente, ela que vivia encerrada em um quarto, fechado em determinada área, porque é daquelas épocas onde as famílias tinham vergonha em dizer que os seus filhos especiais haviam chegado nos seus lares. Se ainda hoje há muitas famílias que têm dificuldade em assumir os seus filhos, dificuldade em identificar que esses acontecimentos não são exclusivos daquele lar ou daquele lar, mas que em verdade podem eles acontecer nas nossas vidas, nós ficamos imaginando cerca de 100 anos o quanto era difícil. Não só eu não recebo o menino, como ainda recebo uma menina com as limitações que não lhe permitiam sequer me oferecer um neto, uma família que dali adviria. A menina, cerca de 15 anos de idade, quando contava 15 anos de idade, eles esquecem o quarto aberto. A porta do quarto onde ela vivia encerrado, aberta. A moça, então, sai e vai, numa das suas raras vezes, observar a fazenda onde ela vivia, sem, de verdade, ter uma reflexão do que era aquilo, do que era aquele ambiente. Eles, então, observam e veem que a sua filha havia sumido e começam a sair com seus funcionários em busca de achá-la. Ela, então, passado algumas horas, ela volta desalinhada, volta desarrumada, com algumas marcas, com algumas feridas, e sem conseguir dizer em verdade o que havia acontecido. Eles depreendem que ela havia estado com um homem, e que este homem, invigilante, mau, com um defeito sério de caráter, abusara daquela jovem que tinha sérias limitações. Eles, então, de volta, aprisionam a filha para que lá ela ficasse encerrada. Passa-se um mês, passa-se o segundo mês, e eles, então, identificam que não havia sido só o abuso, mas que este abuso sexual, aquela garota, havia lhe deixado com uma marca. E esta marca era um filho que ela esperava, que ela aguardava. O pai e a mãe enlouquecem. Não só uma filha diferente, uma filha especial. Eles iriam receber um neto ou uma neta, sem saber o que viria daquilo, o que seria aquilo, como viria aquela criança. Com o sério risco de haver uma herança genética que viesse, segundo eles, lhes daram uma limitação de mais um ente especial no seu lar. Num acesso de fúria, os dois pegam a filha e a levam de volta à floresta, vizinha à sua casa, aonde julgavam eles que ela havia se perdido. Lá, atam-na a uma árvore. O homem toma de um chicote, e a mulher, de longe, lhe estimula, lhe instiga que ela recebesse o castigo por ter permitido aquilo acontecer. Num acesso de fúria, num acesso de raiva, aquele homem surra aquela menina até que ela cai semi-morta. Naquele instante, o mundo invisível faz um desdobramento, tira-lhe daquela região, daquele corpo, e faz com que ela pudesse ver uma cena. Volta ela, então, a uma senzala, aonde ela estava de pé,
à frente de uma determinada sala na senzala, com um olhar frio, com um olhar de fúria, de vingança, de ódio. Ela observa uma mulher negra, com 9 meses prestes a ter o seu filho. Só que aquela mulher ousada levava no seu ventre um filho de seu marido, o senhor daquela fazenda, seu esposo. Filho este que ela não podia ter lhe dado. Naquele acesso de fúria, ela ordena aos homens que lhe serviam que amarrassem a mulher, as pernas daquela mulher. Prende o marido e força-o a enxergar e a ver que a mulher que se esforçava em ter aquele filho estava impedida, amarrada. A mulher morre, a negra morre, o filho morre e o marido guarda aquela fúria. Passam-se alguns anos, quase um século, e eles então novamente se reencontram. Aquela negra agora era a senhora daquela fazenda a quem ela chamava de mãe. E ela, a responsável por matar, a quem ela chamava de mãe, hoje volta como sua filha, cheia de limitações. E o pai, o marido, que naquela época havia sofrido a perda do seu filho. Eles então se reúnem numa nova configuração de família, numa configuração diferente, para que, enfim, eles pudessem se vingar daquela mulher que hoje viera com limitações na qualidade de sua filha. Ela então volta ao corpo, aonde recebe mais uma sequência de surras, de chibatadas, e morre ali. Falece ali. Dizem os espíritos amigos que ela, ao se desprender, chega na erraticidade, no mundo invisível, e lá, recebida por aqueles responsáveis por organizar a sua reencarnação, lhe perguntam: e agora? O que você vai fazer? Ela então lhes diz: eu os perdoo. Alguém precisa romper o ciclo de vingança. Se eu seguir com este sentimento de ódio e de fúria, e este sentimento de que justiça precisa ser feita, eu não vou encerrar nunca os mecanismos ligados à vingança, porque a vingança é algo que está inserido nas nossas vidas, e é algo que a gente faz e repete, e age sempre, sem que muitas vezes nós nos apercebamos de quanto alguém precisa finalizar a vingança. Alguém precisa dizer que daqui ela não seguirá mais, que daqui ela não avançará mais. Invariavelmente, vingança e o justo, a justiça, eles andam juntos, e nós temos uma dúvida enorme no que seja justo, no que seja uma ação de justiça ou no que seja uma ação de vingança. É preciso que a gente diga que as leis existem para normatizar os equívocos que de alguma sorte agridem e atacam a sociedade. Estamos vivendo dias, uma época muito esquisita, onde nós, pessoas de bem, homens de bem, ao ligarmos os noticiários, ao assistirmos as imagens que chegam na nossa casa, somos levados por um sentimento de justiça que a gente espera se realize, mas isso tem nome e sobrenome, e a gente espera que isso chegue a alguém. Se nós fizermos uma reflexão rápida, justiça é aquilo que nós aplicamos ante um ato de equívoco, ante um ato infeliz, e vingança tem nome. Quando a gente quer se
nos vingar. Quando nós queremos utilizar justiça, a justiça não tem nome. Ela simplesmente é o mecanismo que a gente aplica para fazer com que seja a pessoa que realizou um ato infeliz, um ato que tem equívoco, um ato onde a lei observa, para que este ato sofra uma correção, de onde se aguarda e se espera que aquilo não possa ser repetido outra vez, nem por aquele que gerou o equívoco e nem por aqueles que observam as ações de justiça para aquele indivíduo que realizou o erro. Assim sendo, vingança, não. A vingança é algo que nós olhamos para a pessoa, para o indivíduo, e isso é tão sério que nós temos reações diferentes para os mesmos atos. Se alguém abusa do filho do vizinho, se alguém abusa do filho daquele indivíduo que mora em Nova York, que mora na França, que mora em qualquer ambiente, qualquer lugar, o nosso olhar para a justiça é um. Mas se as pessoas abusam para os nossos filhos e abusam dos nossos filhos, o nosso olhar para a justiça ganha um volume diferente. Se nós ouvimos um companheiro dizer que estava profundamente apaixonado e que o seu companheiro ou companheira o abandonou, arrumou outro, muitas vezes o sentimento que a gente tem é completamente diferente de quando aquilo acontece em nós, fazendo-nos refletir que a justiça é algo que a gente acredita que não funciona da mesma forma para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos vivendo hoje dias de uma sede de vingança porque estamos nos sentindo órfãos da justiça. As pessoas querem que as coisas acabem e que elas acabem rápido. Nós queremos que as coisas se resolvam e se resolvam rápido, porque quando nós abrimos a lei e quando enxergamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor fazendo os seus atos, nós esperamos que algo bem ruim lhes ocorra. Ficamos felizes em ver alguém sendo levado à cadeia. Mas não ficamos felizes só porque aquele indivíduo, ele cometeu um equívoco. É porque a gente acredita que aquele indivíduo utilizou-se de nós, dos nossos recursos por muitos anos, mesmo que de forma indireta. E agora é a hora dele nos devolver, nem que seja com o seu sofrimento, com a sua angústia, aquilo que de alguma sorte nos foi retirado. Há pessoas que sentem uma satisfação enorme quando veem um político sendo aprisionado. Por quê? Porque eu preciso ser vingado. Alguém precisa dizer para a minha vida que o imposto de renda que eu paguei, que o ICMS que eu recolhi, que o COFINS, que o PIS, que o que quer que eu tenha recolhido, precisa ter um fim útil, um bom fim. E se eu vejo essas pessoas ficando ricas de forma ilícita, em determinada hora eu me pergunto, por que eu também não fico rico? Por que eu também não enrico com as mesmas facilidades que esses indivíduos recebem? Nós precisamos sentir que alguém vai nos vingar, que alguém vai nos fazer isso, e tanto que estamos elegendo hoje vingadores. Nós elegemos o nome X para nos vingar, o que faz aquilo ser maior mesmo que o senso de justiça. E isso é tão esquisito na nossa cabeça, que quando a gente observa os noticiários e observamos aqueles indivíduos que foram para a França, que comeram com os recursos públicos, que encheram seus cofres de joias, muito mais do que eles estarem aprisionados ali, as pessoas se sentem felizes em saber que eles agora vão comer mal, vão dormir mal, vão ter os ratos, como se fosse uma forma de nos devolver neste ciclo de vingança que eu preciso receber. Não basta ser cerceado da sua liberdade. É preciso que se sofra mais. É preciso que se tenha algo mais, porque se entende que isso é pouco.
Nós vemos, às vezes, acontecem os acidentes nas vias públicas, e alguém num veículo, não estamos aqui avaliando se certo ou se errado, acerta alguém, atropela alguém e mata. Aí nós saímos para a rua e começamos a gritar: justiça, justiça, justiça. Daqui a pouquinho nós estamos em volta daquele local onde ele está aprisionado, da delegacia, com um sarrafo na mão, com um tijolo na outra, um pedaço de ferro, pedindo justiça, quando bem é verdade, nós não queremos a justiça, nós queremos vingança. Aquele indivíduo precisa arcar. Aí aquele indivíduo ele vai a julgamento. Existe uma lei, e ali ele vai ao julgamento, o advogado hábil, alguém, apanha aquele indivíduo que ceifou uma vida e leva ele a 15 anos de detenção, onde a gente sabe que existem os atenuantes, os agravantes, o bom comportamento e o que quer que seja. E aquele indivíduo fica 5 anos e nós não nos sentimos justiçados, ainda que a justiça, segundo aquilo que o homem entende que seja real, aconteceu. Há na gente uma fome de sangue, um gosto de sangue na alma. Nós acreditamos ainda, passados os milênios, no dente por dente e no olho por olho. Eu só vou me sentir aliviado na hora em que aquele indivíduo sentir o que eu estou sentindo. Na hora em que aquele indivíduo perder o sono como eu perco, ele precisa receber isso de volta. Nós hoje aqui não vamos refletir sobre esses pensamentos das pessoas. Isso é um direito de cada um. Mas isso só serve, segundo o texto que vamos abordar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, para refletir e ressaltar o quanto a sociedade ainda está lá nos fundos de um mecanismo de evolução. O quanto nós nos sentimos ainda com uma sensação, temos ainda aquela necessidade de que as pessoas passem pelo que a gente vive. Eu fico às vezes vendo o noticiário e me lembro daquela época onde as pessoas faziam algo ruim e eu ficava assim, eu queria que, na mão agora aquele desentupidor de fogão, bem fininho, para enfiar embaixo da unha dele no sabugo e ficar rodando ali, porque ele precisa viver isso. Naquela época antiga, passada, faz uns 4 anos, que a gente... Não, mentira, já faz mais tempo. Que a gente sentia isso, experimentava isso. A gente só se sente justiçado quando o outro sofre. E a justiça, ela passa muito mais do que pelo sofrimento, por um mecanismo de educação e de reformulação, para que o ciclo quebre. Quando nós vemos hoje os marginais sendo aprisionados e saindo pior, você fala assim, nós temos um sistema prisional falho, mas é um sistema que age com vingança e que instiga em quem está aprisionado ali que também se vingue. Então ele sai e replica aqui aquilo que você fez. E então você apanha ele de novo, dá uma surra, quebra os dentes, deixa o olho roxo e se vinga e joga nele, urina na comida, defeca na comida, bota ele numa cela vagabunda, ordinária, e ele, ao invés de estar ali dentro pensando na sua vida, naquilo que ele pode fazer de melhor, porque ele está tendo uma segunda chance, ele está alimentando um ódio nada educativo para que quando ele sair, na sua primeira oportunidade, ele repita os seus atos. Enquanto nós vivermos nesta sanha de vingança, de tirarmos os indivíduos espírita, ou aqueles que chegam aqui, eu não sei, muitos companheiros, a gente sempre olha aqui de cima e vê algumas carinhas novas, de gente que a gente não sabe o quanto lê e o quanto se informa, mas nós espíritas, que acreditamos na reencarnação, sabemos que esta ideia vingativa abre os nossos ventres
para que a gente faça esse reajuste, assim como foi o do caso inicial que a gente narra. Então, às vezes você olha naquele noticiário, aquele indivíduo que você odeia, que você quer que ele se ferre, que você quer que ele se dê mal, porque ele fez muito mal a você. Aí os espíritos falam assim, gente, quanta dificuldade entre esses dois. Vamos fazer mãe e filho na próxima vida, porque eles têm que superar esses processos, estes mecanismos, fazendo a gente perceber que estes nossos atos de vingança estúpida, fria e seca não reformulam os nossos conceitos de ideias e não rompem com este ódio que está inerente. Recentemente assistimos aqui em nossa cidade um fato seríssimo, muito terrível, de uma lancha que decapitou uma criança. De imediato, muitos companheiros falam assim, tem que ligar a lancha e botar o homem lá e rodar em cima. Mas isso, acredita, a gente ouve isso, a gente escuta isso dos companheiros e fala, meu amigo, isso além de não botar a criança de volta, não fazer a criança retornar, em nada educa aquele indivíduo que precisa experimentar algo, não só para que ele repense a sua vida, mas para que ele não repita aquilo em outras oportunidades. Porque se ele não repetir hoje, como aquele senhor de 65 anos, certamente terá a oportunidade de repetir em outras épocas, em outras vidas, em outras existências. A gente, se não renova os nossos conceitos e as nossas ideias, temos um sério risco de repeti-los sem que a gente possa perceber. O Espírito nos fala o seguinte, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. Nas épocas onde não havia o sistema de lei, como nós reconhecemos hoje, o indivíduo que se sentia ofendido, agredido, ele se julgava no direito de devolver da mesma moeda, da mesma forma. Se nós pararmos para pensar e refletir, se fazia até alguns anos, 80 anos, 100 anos, os atos de duelo, onde as pessoas que tinham suas honras ofendidas, e esse negócio de honra ofendida leva muita gente para a sepultura, para o caixão, e mata muito mais rápido, era a forma que se tinha de reparar aquelas ofensas. Estamos passando por uma época onde a gente está num grande exercício de reconstrução de valores na nossa alma. Em primeiro lugar, por que a gente sente o desejo de se vingar? Por que se sente o desejo de se vingar? Nós, enquanto espíritas, eu escutei isso nos 28 anos que eu estou nesse centro espírita, nessa casa, vindo à casa espírita, eu escuto dizer sempre assim, o orgulho e o egoísmo são os males da humanidade. Aí nós precisamos refletir sobre orgulho. O que é orgulho? Aí muitos falam assim, eu não sei. Se tem um sentimento que eu não tenho na minha vida, é o sentimento de orgulho. Eu aceito o que quiserem me dar, eu aceito tudo o que quiserem, não. O orgulho, segundo nos fala o dicionário, é aquele sentimento em que o indivíduo percebe e acredita que existe nele um quê a mais. Então, todo indivíduo orgulhoso, ele olha para a sociedade procurando aqueles que estão abaixo dele, ou aqueles que estão acima dele, segundo aquele sentimento inerente que ele acha que tem. O indivíduo orgulhoso, ele tem em si a sensação e a ideia de que tem uma coisa nele que é diferente. O indivíduo orgulhoso repete sempre frases como, quem você pensa que é para falar assim comigo? Você sabe com quem você está falando? Ou seja, ele acredita que existe nele um quê diferencial. Ele acredita que existe nele um quê que o distingua e que faz dele diferente dos outros. Usa sempre também a frase assim, quando os outros reclamam para ele. A vida está difícil, fulano hoje me fez algo ruim. Você tem que tomar um banho na minha água.
para aprender a fazer as coisas, porque quero ver fazer assim comigo. Todo indivíduo orgulhoso, ele se coloca numa situação de distinção em relação aos outros. E o que é o egoísta? É o Pokémon que evoluiu, porque o orgulhoso, ele só se acha com um quê de diferente. Mas o egoísta, não só ele se acha com um quê de diferente, como ele se acha com direito a ter preferências na relação da vida. O egoísta, porque ele é bom, porque quando ele chega, ele ilumina, ele faz a diferença, ele alegra, ele arruma, ele organiza, ele se distingue. Por ser diferente, ele acredita que ele tem direitos, ele quer sempre sentar na janelinha, na fileira dos egoístas. Então, assim, ele acredita de verdade nisso. E por que é que a gente se sente injustiçado com frequência? E por que a justiça nunca é suficiente para nós? Porque nós estamos sempre nos perguntando, mas você fez isso comigo? Quem você pensa que é para fazer isso comigo? Ou você sabe com quem você está falando para achar que pode me falar isso? Você sabe os cursos que eu tenho, as pós-graduações, os 4 idiomas que eu falo, os R$ 25.000 por mês que eu ganho do governo do Estado do Rio? Não, o Estado do Rio não recebe. Então, do governo federal, você sabe quem sou eu, que me sinto distintivo, que tenho esta diferença em relação a isso? A diferença nos sentimentos de vingança de ontem, e quando eu digo de ontem, digo há 200 anos, há 100 anos, para os sentimentos de vingança de hoje, é que hoje nós aprendemos a maquiar a nossa vingança. Nós aprendemos a botar na nossa vingança direitos que a gente sente que tem, por ter algo diferente em nós. O orgulhoso está sempre dizendo assim: não esperava isso de você, jamais. Mas por que você não espera? Porque você acredita que você é tão fundamental, tão importante, tão bom. Você faz tanto elemento diferencial na vida do outro, que você não acredita que o outro possa ser injusto com você. Então, o orgulhoso, que também é egoísta, ou o orgulhoso, é aquele indivíduo que tem fome de vingança, porque ele nunca acha que as relações são justas quando diz respeito a ele. Mas foi só isso que ele recebeu? Mas foi só isso que ele vai ganhar? Você tem ideia do que este indivíduo me fez sofrer? Bem, se fosse justo e se soubesse que a lei funciona de maneira harmônica, receberia aquilo que ele está recebendo, que o outro que está em outra cidade já recebeu, que o seu vizinho já recebeu, e seguiria a justiça. A vingança é algo que atinge diretamente as nossas almas orgulhosas. É por essas e outras que muita gente fala assim: eu não sou vingativo. Mas se você é orgulhoso, o risco de ter um sentimento de vingança na sua alma está ali, só esperando a hora de surgir. As pessoas são ofendidas com as suas famílias, seus entes queridos. Aí vem o aniversário, aí você vai, a pessoa liga e fala: estou te ligando para te convidar para o meu aniversário, ou para o aniversário do meu filho. Aí ele vai falar assim: agora é a hora. Ô querido, eu não vou poder ir. Pode sim, está com a data vazia. Eu não vou poder ir, eu tenho outro compromisso, eu tenho uma viagem para Punta del Este, que eu estou nesse dia, vou estar em Punta Cana, ou vou estar na República Dominicana, ou vou para Nova York, porque o indivíduo precisa sofrer algo como, você está vendo o preço que você paga por não ter me respeitado, agora é a minha hora. E a vingança que nós estamos usando hoje, elas têm mecanismos diversos. Alguém nos serviu, nós servimos alguém. Um dia, por algo, nós nos aborrecemos com relação
aquele alguém. Aí ele liga para a casa da gente precisando de algo. Aí nós atendemos: olá, querido, como vai? Ô, fulana, minha irmã, minha amiga, minha companheira. Fala: lá vem o pedido. Estou precisando de algo. Aí você sabe que tem, que está disponível. Aí você fala: ah, que tristeza, cheio de Jesus no coração. Ah, que tristeza, já emprestei, não está aqui em casa. Veja, nós usamos o mesmo meio de vingança, o sistema de vingança. A diferença é que hoje a voz está mais doce, mais macia, mais maleável, mais açucarada, mas as ideias são as mesmas e o mecanismo é o mesmo. Segue ainda o Espírito nos falando, o Júlio Olivier, que este sentimento não deve vibrar no coração de uma pessoa espírita. Né? Está vendo, Marcelão? Os Marcelos, então, não podem, de jeito nenhum. Os Marcelos, então, gordos ainda por cima, calorentos. É um sentimento que não tem espaço em nós espíritas. E às vezes a gente observa na casa espírita o dia que alguém vai e assume uma função que nós tínhamos, ou chega para fazer algo antes de nós, ou faz algo que a gente é preterido por alguns momentos, e nós ficamos de fora. Passa-se um tempo, aí o companheiro vai lá e diz assim: fulano, nós estamos com aquela função aqui que você realizava, mas que depois o outro começou a realizar. Você não quer ir de volta? Você não quer retornar? Ah, querido, está com tempo vazio, está fazendo nada, horário livre. Mas simplesmente se ele retornar, ele não vai estar saciando o seu orgulho. Não vai estar desencadeando o mecanismo da humildade, que é tão importante, para que a vingança não esteja estabelecida na alma da gente. Se me quer, me chama. Se não me quiser, não me chama. Mas se me quiser outro dia, me chama de novo, porque eu sou cachorro, vagabundo. Leva. É correto, é justo, é bom, é honrado, eu vou fazer. E se não quiser, me tira. Eu volto de novo numa outra hora, porque eu não estou reencarnado para saciar o meu orgulho e muito menos para adular o meu egoísmo. Eu estou reencarnado para superar estes sentimentos e exercer o altruísmo, que é algo muito maior do que a gente imagina. Como a gente sofre por ser orgulhoso e como a gente sofre com esse sentimento de vingança sem fim, que os ciclos não se findam nunca. Quantas vezes nós terminamos uma relação por vingança, uma relação afetiva por vingança? E então passa-se um ano e meio, e quando a fúria da vingança passa, surge de novo o amor. O amor que sempre existiu, mas que em determinada hora a inferioridade nossa permitiu que este amor ficasse abaixo do nosso sentimento de orgulho e de vingança. Quantos casais se separam? E nós perguntamos para eles um dia: por que a sua relação acabou? Ele fala: não sei, a gente se amava. A gente se ama, a gente se olha e se quer bem, mas existem várias arestas. Só existe uma aresta, Eduardo. Ela chama orgulho, chama vingança. Estão todos estes sentimentos profundamente relacionados e levando a nós, indivíduos, perdermos o melhor da vida, porque o melhor da vida é a forma leve, tranquila, que se leva com a nossa existência. Vingar-se, segue o Espírito dizendo, não só é contrário àquilo que o Espiritismo fala, mas diverge da própria mensagem de Jesus. Perdoa os vossos inimigos. Né? Aí a gente fala, mas isso é Jesus que perdoa. Mas nós estamos vivendo uma reencarnação, ou nós estamos vivendo uma existência de múltiplas reencarnações, onde o nosso maior objetivo é a superação.
Se nós acreditarmos que a superação é a exclusividade do Cristo, a gente apanha a nossa vida e a freia, detém e a para. O nosso objetivo é olhar para aquele indivíduo e vê-lo como o modelo e o guia, segundo aquilo que o mundo invisível nos responde em O Livro dos Espíritos. Mas ele precisa ser útil, ser prático e diário. Nós devemos e precisamos estar exercendo essa prática de perdoar, porque o perdão, antes de mais nada, rompe o ciclo de vingança. E mais ainda, o perdão macera o orgulho e faz com que o orgulho vá se desfazendo. Toda vez que nós dizemos, eu perdoo, o meu orgulho é engolido, ele é mastigado, ele é macerado, ele sofre, porque, a bem da verdade, eu queria reagir, eu queria me vingar, eu queria devolver. Mas quando eu falo, estou te perdoando, porque em verdade eu quero deixar a minha vida mais leve, mais suave. Resguardar essa vingança é deixar de viver o bom da vida, o bem da vida. A vingança é algo funesto, é um sentimento funesto, que invariavelmente anda junto com a falsidade e a baixeza. Antes de mais nada, o vingativo é covarde, porque dificilmente ele se vinga pela frente. Ele vai gerir a cena, ele vai edificar a cena e muitas vezes ficará de longe, esperando a hora que a sua armadilha vai funcionar. E o pior, que os vingativos ainda utilizam o nome de Deus para esse babado. Porque eles dizem assim, fez isso comigo? Não tem problema, Deus está vendo. Deus, agora que o seu filho favorito foi agredido, vai começar a articular um plano funesto, porque Deus não tem nada de melhor para fazer nesta vida, a não ser vingar a mim, que sou um servo fiel, que pago a mensalidade do centro em dia, que dou a cesta básica para o centro em dia, que colaboro comprando a banana do centro em dia, hoje tem almeirão e couve também do centro em dia, essas coisas todas. Então a gente acredita que agora eu tenho o escudo de Deus, a espada de Deus. E alguns ainda dizem assim, ele vai sentir a mão pesada de Deus caindo sobre ele. Ou seja, Deus adquire o perfil de um personagem que assumirá as dores do nosso orgulho ferido, do nosso egoísmo atingido, para devolver aquele que ousou não reconhecer todos os valores que eu sou capaz de enumerar: bondade, justiça, beleza, corpo delineado, cabelo natural, tudo isso, ele ousou não reconhecer isto em mim. Então agora vai se ver com Deus. Quando ouvimos religiosos, companheiros de espírito, dizer assim, não tem problema não, a vida dá voltas. É uma frase vingativa. É uma frase onde você espera que nas voltas da vida o outro sofra mais do que você sofreu, porque ele sofre por mérito. Você não merecia aquilo que ele te fez. Ivete, não merecia. Então, para ele pior. Na verdade, estas imagens que a gente guarda na nossa alma, tão brutas, maquiadas, o pior, o século XXI está nos colocando num risco de janeira. Porque nós estamos maquiando os nossos defeitos e passamos a não enxergá-los mais. Se há 100 anos o vingativo era de frente, agredia e reagia, no século XXI a vingança ela é forjada em articulações, ela é forjada em meandros, ela é forjada nos WhatsApps da vida. Quando alguém te faz algo infeliz e você é amigo dos outros, ele segue dizendo. A vingança surge algumas vezes quando você fez algo que é desagradável a alguém, e quando você volta ao grupo, ao bando, não só este alguém está te olhando com semblante esquisito, como os outros passam
a te fechar o rosto. E às vezes ocorre isso até dentro da própria casa espírita. Quando alguém se sente ofendido e pode dizer algo a alguém, falar, olha, fulano fez isso comigo, mas ela não podia fazer isso com você. Ou ele não podia. Aí nós fechamos a cara. Isso é algo que nós vimos observando e observamos entre os nossos amigos, nas nossas relações. Os matrimônios acabam. E as pessoas parecem que precisam escolher de que lado vão ficar. Quando não existe lado para ficar, quando simplesmente, se nós somos ligados efetivamente às pessoas, não a um casal, mas aqueles indivíduos, nós simplesmente vamos manter as nossas relações. E nós vemos que as relações finalizam e quase que nós somos forçados a escolher um lado para ficar. Como se fosse um processo de vingança, tirando do outro o plano de relação que ele tinha até então. Quando a gente vai observando essas nuances, esses aspectos, a gente começa a perceber que a vingança, realizar a vingança, rouba a nossa existência. Até porque a vingança é algo que instiga a obsessão. Todo indivíduo que sente o seu processo de orgulho ferido, atingido, o meu orgulho foi atingido e isso não pode ficar assim. Eu preciso retalhar, eu preciso responder. Mas nós não nos sentimos ofendidos com o sistema em si, com a regra em si, eu volto a dizer. A vingança é algo que tem como objetivo o indivíduo, não o seu ato. Porque um juiz, ele julga. Vocês já imaginaram se um juiz, ao fazer um julgamento, olhasse e dissesse assim, que é o nosso maior horror hoje, quando a gente vê a quantidade de disparidade que existe do número de brancos, do número de negros aprisionados, né, em celas, em penitenciárias. Mas vocês já imaginaram se um juiz, quando fosse agir, ele fosse fazer uma opção por vingança? Ali ele é obrigado a elencar a lei. E esta lei vai atingir, espera-se que vá atingir. Da mesma forma, qualquer que sejam os indivíduos que estão ali inseridos. Mas eu repito aquilo que falamos no plano inicial. Dificilmente nós queremos que a justiça seja feita. Invariavelmente a gente quer que aquele indivíduo específico pague, seja alvo desta nossa reação violenta e agressiva. Vivemos isso em diversos lugares. A vingança ela está presente nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes. Como nós ficamos felizes quando um amigo de trabalho que nos injustiçou em determinada época sofre uma agressão, a gente fala, ufa, dá aquele risinho assim de canto de boca, né? Você já passou por isso? Então, dá aquele risinho assim no canto da boca e fala, você está vendo? Deus é Pai, e bota na conta de Deus esta reação vingativa baixa, que só faz a gente refletir o quanto Deus ainda é uma figura antropomórfica, enquanto Deus para nós é um ser quase que humano, que está ali simplesmente fazendo as suas ações e ajudando os bons e os justos e os religiosos e os espíritas, os que pagam mensalidade, os que dão cesta básica, os que compram banana, almeirão e couve e que estão aí numa linha mais favorável para isso. Ele diz em uma determinada frase, o covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais responsável e culpado do que aquele que enfrenta o inimigo face a face. Surgiu algo na vida, eu sempre digo para os companheiros, a internet é de Deus, mas o Facebook e o WhatsApp é coisa do capeta, não é coisa de Deus. Porque é por ali que se articulam os processos vingativos. Eu tenho horror
a grupo de WhatsApp. Aliás, tenho aversão a grupo de WhatsApp. Em primeiro lugar, porque as pessoas te dão um bom dia 4h30 da manhã. Né? É uma coisa, bom dia, 4h30. Tem. E porque elas vão te dar a boa noite às 2h da manhã. E ali é onde as pessoas jogam todas as suas mágoas, todo o seu mecanismo orgulhoso. Fez isso com você? Ah, fez isso comigo. Então vamos reagir, vamos fazer um levante, vamos reunir as pessoas. Isso tem que acabar. Vamos lá, se for comigo, não é com você, não é com ninguém. Eu também não fico, também não quero. É onde a gente percebe toda esta desordem psíquica que aparentemente ninguém vê, porque a gente fala assim, ninguém vê. Não, alguns indivíduos veem fora o mundo invisível, inferior, infeliz que está ao seu redor, insuflando você. E não invariavelmente nós redigimos algo e mandamos algo que 10 minutos depois você fala, tem como apagar isso não? Eu quero tirar essa frase que eu mandei agora, porque isso foi de uma bobagem e não tem. Eu vou dizer aos companheiros, cuidado com o que vocês anotam nos Facebooks da vida, nos WhatsApps da vida, por um motivo único, aquilo vira um documento. É um registro, está ali e vai ficar ali. Nós temos que pensar sobre as ondas que aquilo faz, o que aquilo pode desencadear no sentimento do outro com estas ideias de vingança. A gente percebe as articulações que são feitas. Nós vamos nos reunir e ninguém mais vai lá. Fulano precisa saber com quem ele mexeu. Dispara a mensagem. Hoje ninguém vai, que é para poder o indivíduo saber que ele não pode fazer assim. Porque é muito mais fácil, chama fulano e fala, amigo, você está fugindo do caminho, fugindo da regra, a coisa está estranha, está nos ofendendo, nos agredindo, mas nós fazemos um levante. Porque o indivíduo que se vinga é um indivíduo que tem sede de acumpliciar-se, ele quer cúmplice. Ele precisa de um cúmplice. Alguém que tenha um orgulho tão exacerbado quanto o dele. Alguém que tenha um egoísmo tão exacerbado quanto o dele. Então, quando a gente percebe coisas ruins, ações de vingança, ações agressivas, que nós percebemos que o outro fala, somos amigos, eu fecho com você. Isso não é amizade, isso é sintonia em desequilíbrio, sintonia de desordem. Seja para dar uma surra, seja para falar mal, seja para ofender, para desmerecer, para agredir as pessoas. Precisamos ter um cuidado que as coisas que nós vamos escrevendo nas nossas redes sociais, que dizem respeito a esse sentimento de nós retalharmos ao outro, isso instiga no outro um sentimento que muitas vezes vai além daquilo que nós esperávamos, vai além daquilo que nós aguardávamos. E para nós encerrarmos na graça de Deus, eu não falei para você vir, não. Eu falei para nós encerrarmos. Vou me vingar de você. Para nós encerrarmos, falamos aos companheiros espíritas que estas ideias precisam ser refletidas. Nós vamos para a casa espírita muitas vezes para ouvir as coisas, ouvir a mensagem, ouvir a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela já está na nossa consciência. Toda a lei de Deus já está redigida e registrada na nossa consciência. Na minha consciência, na sua consciência, em qualquer consciência. É por essas e outras que muitas vezes nós ouvimos um assunto extremamente divino e nós que nunca lemos aquilo ou sabemos daquilo, aquilo faz eco em nós, porque faz eco na sua cabeça, aonde a lei tem um registro. O que a gente precisa é apanhar a mensagem espírita, contextualizá-la, colocá-la nos nossos atos, nos nossos dias, nas nossas práticas. E o pior é repensar as nossas atitudes. Se fala isso sempre na casa espírita. Repense as suas atitudes. Repense as suas atitudes. E a primeira ideia a se repensar é no que diz respeito ao nosso orgulho. Nós não merecemos nada a mais que alguém mereça. Ponto. Nada. Tudo o que nós merecemos, já recebemos quando reencarnamos. Uma família, um corpo, um lar, um trabalho, uma organização, e com o único objetivo
que não é educar a nossa família, que não é ter uma aposentadoria tranquila, que não é se aposentar para viajar pelo mundo inteiro. Com 65 anos vai ser difícil viajar pelo mundo inteiro, mas não é para isso. Nós recebemos isso tudo para, nesse período de reencarnação, enquanto se está vivendo, isso sirva para nós, isso se aplique em nós. Então comece a pensar nestas ideias de retaliação insistente. Há indivíduos que têm sempre uma resposta pronta e gostam de dizer, a gente escuta a gente dizer, comigo é assim, falou, levou. Por que isso? O seu orgulho é tão grande, você se sente tão acima daqueles indivíduos que não está dando abertura para ninguém falar isso. Mas Marcelo, eu faço o quê? Eu ouço e me silencio? Não. Jesus, nosso Senhor, entre as múltiplas frases e ensinamentos, ele nos legou para que nós pudéssemos superar os nossos orgulhos e ajudar as almas orgulhosas a vencer. Uma certa ocasião, um centurião o leva à presença do sumo sacerdote Caifás, para que este o arguísse e o julgasse. Então, chegando em frente ao sacerdote, esse soldado lhes bofeteia a face e joga ele no chão. Imagine quando você apanha o Filho do Homem, o Rei Sol, como diz Joana de Ângeles, lhe dá um bofete e o joga no chão. Se Jesus bem o quisesse, bastaria olhar para aquele indivíduo e ele se desfaria em remorsos, em mágoas. Mas o Cristo reage diferente, ele se levanta, olha para aquele homem e diz o seguinte, se eu te fiz algum mal, me diga onde eu errei. Agora, se eu não te fiz mal nenhum, por que me agredes? Por que me ofendes? Se nas nossas agressões, nas nossas injustiças julgadas, se naquilo que alguém te fizer e que você julgar que é objeto de injustiça, use esta frase. Para e pergunta, mas vem cá, se eu te fiz algum mal, algo de errado, me diga onde eu errei. Agora, se eu não te fiz nada, por que você quer roubar a vaga de serviço minha? Por que você quer roubar o meu casamento, desfazer a minha relação? Por que você quer roubar a minha individualidade? É a pergunta que nós precisaremos sempre estar fazendo ao outro, porque se nós fizermos isso, a gente encerra, rompe ali as agressões e mais ainda, leva o agressor a pensar, leva o agressor a refletir. Que a nossa vingança é silenciosa, maquiada, com rouge, com batonzinho, com perfuminho, com barba feita, ela comece a sair da gente. E de verdade que a gente não registre essas ideias menos felizes no nosso coração. Que Deus nos guarde e nos abençoe.